Fala pessoal, beleza? Tô de volta aqui com mais um vídeo pro canal. E hoje eu vou dar uma dica referente a várias dúvidas que eu ando recebendo aí do pessoal, perguntando o seguinte: Vitor, como que eu posso utilizar o meu domínio para acessar o meu servidor Apache, ou seja, a minha página web hospedada no meu servidor próprio, local, na minha casa, no meu escritório, na minha empresa? Aproveito também já no início do vídeo para falar que isso não é uma exclusividade para acessar serviço web. Então, por exemplo, se você tem lá suas paginazinhas hospedadas dentro da sua casa, seja num servidor Apache rodando em Linux, ou num Champ, num LAMP, num AMP, você também pode utilizar esse recurso que eu vou passar agora para acessar servidores de terminal service em Windows, para acessar câmeras, seja DVR ou câmera IP, ou seja, qualquer serviço hospedado local numa máquina ou servidor na sua casa, na sua empresa ou no seu escritório, mesmo com IP dinâmico e porta 80 bloqueada, você consegue trabalhar com o seu domínio próprio. Isso não é algo complicado, não é um bicho de sete cabeças. Eu vou passar para vocês vão ver que é uma coisa bem simples. Porém, pessoal, ao contrário do que eu estou acostumado a passar aqui no meu blog, que é tentar ao máximo utilizar ferramentas gratuitas, esse recurso, infelizmente, eu não consegui fazer funcionar com ferramentas gratuitas, tá? Então nós vamos ter que trabalhar hoje com o DynDNS. E eu trabalho com os dois porque a maioria dos roteadores, modems, suportam atualizações dinâmicas, que é o DDNS, né, ou o DNS dinâmico. E o DynDNS está presente na maioria dos roteadores e modems do mercado. O NoIP de uns anos para cá começou a se inserir melhor nesse segmento de roteadores e modems, né? Então é uma solução aí para vocês, fica uma segunda opção. Então, se vocês estavam cogitando a possibilidade de comprar o NoIP, analisem também a possibilidade de comprar o DynDNS, que é uma solução bem bacana também. E todo o nosso vídeo de hoje vai ser baseado no DynDNS, tá? Nós vamos precisar também trabalhar com a edição de registros DNS, que isso pode ser feito tanto na sua hospedagem ou no registro.br, diretamente lá dentro você consegue fazer essas alterações também. E ao longo do vídeo você vai entender melhor como que funciona. Bem, para começar, aqui eu estou no painel de controle do DynDNS, lembrando que não é um valor muito alto, então devido aos recursos que ele oferece, eu acho que vale a pena um valor anual. Sai mais barato do que você ter que contratar um IP fixo e liberar a porta 80 para você ir na sua casa. Vamos lá, eu estou aqui no painel de controle e o primeiro passo é a gente criar um novo hostname. Então eu vou vir aqui nessa opção aqui em cima, adicionar um novo hostname. E vou criar hoje um chamado canal Vitor Faustino. Vou utilizar o ponto dynDNS.org. Cadê ele aqui? Está mais para baixo. dynDNS.org. E nós vamos manter selecionadas as opções padrão. A ferramenta que é utilizada para isso chama webhope. Só que nós não vamos utilizar essa opção, tá? É um webhope diferente, é um externo que nós vamos utilizar. Então mantenha a primeira opção assinalada e vamos setar o IP aqui. No caso eu não estou com nenhum cliente instalado para fazer essa atualização dinâmica, então eu vou setar ele manual aqui provisoriamente e vou ativar esse novo host. Beleza, host devidamente criado. O próximo passo é nós acessarmos a ferramenta de gerenciamento de DNS do nosso domínio. Então aqui eu estou no painel da minha hospedagem, tá pessoal? Lembrando que isso pode variar de uma hospedagem para outra, então praticamente todas as hospedagens vão te liberar um painel para editar os registros.br os registros DNS do seu domínio. Se caso a sua hospedagem não fornecer isso de uma forma limpa e que você possa alterar manualmente, basta abrir um ticket pessoal, informar os dois registros que a gente vai precisar inserir, que o pessoal tem certeza que vai inserir sem problema nenhum. E aqueles que precisarem alterar, que utilizem o registro.br como um servidor de DNS, também é possível. Então, se vocês tiverem alguma dúvida de como inserir esses registros DNS lá dentro do registro.br, é só deixar uma mensagem aí embaixo que eu vou tentar ajudar vocês, tá? Bem, vamos lá. O primeiro passo é a gente definir como que vai se chamar o nosso subdomínio. No caso, eu vou criar um subdomínio para acessar o PIDIO, que é um servidor de cloud, um servidor de arquivos que eu tenho em nuvem, tá?
Tem até um vídeo no canal aí, vou deixar o linkzinho aqui embaixo para vocês, se vocês quiserem conhecer também. Então eu vou colocar um nome de subdomínio de cloud, vocês podem colocar o nome do site, o nome do seu sistema, ou seja, utilizem uma palavra ou um subdomínio que corresponda à sua aplicação e que fique fácil de memorizar. O tipo do DNS que nós vamos inserir é do tipo CNAME, então aqui eu coloquei o subdomínio, o tipo CNAME, se no seu tiver o TTL, tá? Ó, vou voltar aqui onde ele tem todas as explicações. Ó, voltando aqui no DNS, nós estamos com o host criado. E logo aqui embaixo, reparem que ele tem uma opção chamada Hostnames Webhook Externos. Nós vamos clicar aqui, adicionar um novo webhook. E reparem que nessa telinha, antes de nós fazermos qualquer configuração, ele tem um ponto de interrogação. Então, se nós clicarmos aqui nesse pontinho de interrogação, ele vai dar meio que um passo a passo de como o serviço funciona e como você pode configurar. Então, o que a gente precisa fazer? Ele fala aqui que a gente precisa adicionar um registro do tipo CNAME apontando para esse endereço. Então, nós vamos copiar esse endereço, vamos voltar lá no gerenciador de DNS da nossa hospedagem, e vou colocar lá, cloud, CNAME. Se o seu estiver pedindo um TTL, você pode pôr um TTL que ele está informando aqui, ó, 43.200, ou colocar o TTL padrão, 3.600, mas se você puder colocar igualzinho que ele pede aqui, melhor. No caso do meu aqui, ele não pede o TTL, então só vou pôr o destino. Então, resumindo, nós criamos um cloud.vitorfaustino.com.br do tipo CNAME, apontando para esse endereço que é informado aqui. Então, se vocês não estiverem localizando, é só clicar no pontinho de interrogação que ele vai mostrar aqui qual que é o endereço. Ó. Beleza, vou criar esse registro, vou inserir esse DNS e vou criar um novo registro. Esse novo registro, pessoal, eu vou colocar como Cloud1. E vou colocar do tipo CNAME e vou apontar para aquele host que nós criamos agora há pouco. Deixa eu voltar lá. Eu vou explicar como que funciona, o porquê que eu estou fazendo isso, tá? Então aqui ó, nós criamos um host chamado canal vitorfaustino.dimdns.org, que é o que vai ficar responsável por atualizar o nosso IP. E vou adicionar aqui no destino. E vou inserir esse DNS. Desculpa. Bom, então aqui voltando, como que ficou e o porquê que eu criei esses registros? O Cloud é o subdomínio padrão que vai ser liberado para o cliente acessar ou para que vocês possam acessar. Então esse domínio é legal que vocês pensem num nome interessante, porque esse nome é o que vocês vão utilizar para acessar depois. E aqui do tipo CNAME apontando para o endereço do DNS. Esse segundo registro que nós criamos, ele não precisa ser um nome fácil, você pode colocar o nome que você quiser, ele não fica disponível para o cliente, ele não vai ficar visível de forma alguma. Procurem apenas colocar algo que referencie ao primeiro que a gente criou, para futuramente, se vocês tiverem mais de um apontamento, ficar mais fácil a identificação. Então, no caso, eu criei um Cloud1, que é só um acima do Cloud. E aqui ele vai apontar também do tipo CNAME para o nosso host que nós criamos. Ou seja, quando vocês acessarem Cloud, ele vai encaminhar para o servidor do DNS, que vai redirecionar de uma forma mascarada para esse Cloud1, que é apontado para o Vitor Faustino aqui, para esse host, que é o responsável pela atualização do nosso IP dinâmico, tá? Então é importante ter essas duas opções aqui. Feita a inclusão dos registros DNS, nós vamos voltar lá na paginazinha de webhook e vamos colocar o nome do servidor. O nome do servidor ele tem que ser idêntico ao primeiro que nós criamos aqui, Cloud. Então nós vamos colocar aqui cloud.vitorfaustino.com.br e é onde vem a sacada do negócio, essa URL de redirecionamento. Aqui nós vamos ter que adicionar a URL, a segundo registro DNS que nós criamos lá, que é esse Cloud1. Então aqui nós vamos colocar HTTP, sempre, tá pessoal? Sempre HTTP aqui. cloud1.vitorfaustino.com.br e a sacada, 90/cloud. O que é isso? O meu servidor Apache está apontado para a porta 90. E o meu PID, ou seja, a minha aplicação, está dentro de um diretório chamado Cloud.
Só para vocês entenderem melhor como que funciona, eu vou pegar o host que a gente acabou de criar e vou acessar o meu PIDIO. Então vou pôr aqui o 2.90/cloud. Reparem que ele acessou meu servidor. Ele colocou o nome de PIDIO, que é o padrão que está na aplicação, acessou, porém com o host criado. Então isso aqui, reparem que é uma coisa bem complicada, não fica visualmente bonito e também não é fácil de memorizar e às vezes até é estranho ficar passando isso para um cliente, tá? Então, esse 2.90 é a porta e o cloud é o diretório. Se vocês estiverem com um site ou uma aplicação hospedada na raiz, é só deixar o 2.90. Se for uma outra aplicação, é só colocar o nome da aplicação. Voltando lá no webhope, então, a gente criou apontando para o cloud 1, deu o 2.90, que é a porta, /cloud, que é o diretório. E vamos selecionar a opção aqui, sim, ocultar essa página. E vou colocar o nome de Cloud Vitor Faustino. E vou criar esse webhope. Lembrando, pessoal, que antes de criar o webhope, antes de clicar nesse botãozinho aqui, é imprescindível que tenha os registros criados aqui no seu painel de DNS. Se não tiver esses registros criados, ele não vai atualizar, ele vai dar erro. Então, antes de fazer a criação do webhope, acesse o painel de registro DNS da sua hospedagem, adicione o subdomínio apontando para o DIN DNS, adicione um segundo apontando para o seu host. Só. Feito isso, vocês podem adicionar normalmente aqui. Então, vou criar esse webhope. Ele vai para uma página de carrinho aqui, só vou dar um ativar serviços. Beleza, reparem que aqui ele já está me mostrando cloud.vitorfaustino.com.br e o endereço de acesso é o cloud1.vitorfaustino.com.br, que está apontando para o nosso host com o IP atualizado, inserindo a porta 90 e o diretório cloud, ou seja, ele vai mascarar esse endereço. Lembrando que após a inclusão pode levar algumas horinhas para essa atualização ser concluída, que é o tempo de propagação do DNS. No meu caso, nunca passou de 30 minutos, geralmente cerca de 10 minutinhos no máximo, já está atualizado e funcionando. Então primeiro, ó, vamos testar ele, já ver se ele entrou em vigor, senão a gente aguarda um pouquinho. Deixa eu ver. Opa, Cloud 1 não, desculpa. Cloud. Ó, ainda não está funcionando, reparem que ele redirecionou para o site do DIN DNS, então é normal, assim que vocês criarem esse registro, esse endereço, se vocês tentarem acessar e ele ficar redirecionando para o DIN DNS, não se desesperem, é normal, vocês não fizeram nada errado, é só aguardar esse tempinho aí para ele poder propagar os serviços e vocês vão poder acessar normalmente. Lembrando também, pessoal, que para vocês que utilizam no IP, tem como fazer algo parecido. Enquanto atualiza aqui, eu vou explicando para vocês. O NoIP, a hora que você vai criar um endereço de host, reparem um pouquinho abaixo do tipo A, que existe uma opção de Port Redirect. Nesse Port Redirect, vocês podem colocar o endereço da porta do seu servidor Apache ou a porta do serviço que vocês estão utilizando. A diferença dele para o DIN DNS é que eu nunca consegui utilizar o meu domínio próprio sobre o NoIP. Mesmo utilizando só com IP, adicionando nos registros DNS da hospedagem, do domínio, ou seja, nunca funcionou de uma forma decente. Então, se vocês quiserem apenas mascarar a sua porta de acesso, para não ficar tão feio, vocês podem, na hora de criar o host, selecionar a opçãozinha de Port Redirect. E abaixo ele vai habilitar um campo para você inserir qual que é o número da porta de acesso. No caso aqui, que é a 90, eu poderia colocar o 90, inserir o host, e quando eu acessasse o meu host, por exemplo, vitorfaustino.no-ip.info, ele automaticamente faria o redirecionamento de porta, não mostraria isso para o cliente e acessaria a minha aplicação. E se eu der um /cloud, ele acessaria o meu servidor PIDIO sem a necessidade de eu inserir a porta. Então isso é o mais próximo que eu consegui chegar de manter uma URL limpa, tá? Então, se vocês querem de uma forma gratuita, pode ser utilizado dessa forma com o NoIP. Lembrando também que o DIN DNS, ele é pago, vou repetir mais uma vez,
e vocês podem testar ele antes de fazer uma compra. Ele existe um trial de 14 dias que vocês podem acessar, e durante 14 dias vocês vão ter liberado esses recursos que eu estou apresentando para vocês. Então, se for o caso, acessem o dimdns.com, criem o seu cadastro, ativem o trial de 14 dias e sigam essa aula aqui passo a passo, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir acessar o seu servidor de fora utilizando o seu domínio. E após esses 14 dias, se for uma solução vantajosa, vocês podem finalizar um pedido ali anual. Vou também repassar uma outra coisinha para vocês. Essa questão do vídeo que eu estou te falando, de como de utilizar o seu próprio domínio, mesmo tendo um IP dinâmico, ele vai mascarar o seu endereço completo. Como o próprio nome diz, ele vai mascarar, pessoal. O sistema, a aplicação, ela não vai reconhecer o cloud, ou seja, ela não vai reconhecer esse cloud.vitorfaustino.com.br. Ela vai continuar reconhecendo o canal vitorfaustino.dimdns.org. Para o seu cliente, na barra de endereços, vai sempre aparecer o endereço do seu domínio. Mas, por exemplo, no PIDIO, quando nós vamos compartilhar um arquivo, ele vai, na hora de gerar o link de compartilhamento, ou seja, aquele link que normalmente a gente copia para mandar para o cliente, ele gera com o DIMDNS. Ele não consegue interpretar o domínio. Então, isso não chega a ser um problema. Não são todas as aplicações que acontecem esse problema, acontecem isso. Para mim, eu nunca tive problema. Para mim, eu simplesmente, quando eu vou compartilhar um arquivo no PIDIO, eu só substituo o DIMDNS, né, o canal vitorfaustino.dimdns.org, substituo pelo domínio, pelo link do domínio e mando para o cliente e funciona normalmente. Mas é uma coisa de vocês testarem a aplicação, ver se funciona tudo adequadamente para o que vocês precisam. Mas, particularmente, eu acho uma solução muito viável. Eu, praticamente, para todas as minhas aplicações que eu utilizo no meu escritório, tanto para os colaboradores como para cliente, eu divulgo tudo com um domínio por trás, sempre mascarado, que eu acho que fica uma URL muito mais simples, muito mais objetiva, mais profissional e limpa, né? O importante é ser limpa. Bom, vamos fazer um teste agora, vamos ver se está acessando. cloud.vitorfaustino.com.br. Legal, aplicação sendo acessada por um domínio próprio. Interessante, né? E reparem como que a URL ficou muito mais bonita. Olha, se eu fosse acessar ele utilizando só o DNS dinâmico, o host, teria que colocar aqui o 2.90, colocar uma barra e ainda colocar o cloud. Reparem a diferença na URL, canal vitorfaustino.dimdns.org 2.90/cloud contra cloud.vitorfaustino.com.br. Ou seja, é uma solução simples, rápida e que torna um elemento visual muito mais interessante aqui para quem acessa, de uma memorização muito mais fácil e, claro, muito mais profissional. Pessoal, a dica de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo ajude vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo aí, clique no likezinho aí embaixo, compartilhem para que outras pessoas tenham acesso a essa dica também. E se tiverem alguma dúvida, sugestão ou reclamação, por favor, comentem o vídeo aqui embaixo, enviem um e-mail. Essa matéria também vai estar lá no meu blog, então compartilhem lá o link para o meu blog. Os links também utilizados aqui para o site do DIMDNS estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E um grande abraço a todos e sucesso!